Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos, bem-vindo ao meu canal, que o Senhor te abençoe. Fica comigo aqui uns minutinhos, não sai desse vídeo, que Deus, Ele tem uma palavra para nossa meditação, amém? Nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei qual a hora que esse vídeo vai chegar aí na tua casa. Eu estou fazendo uma leitura de um livro que eu achei muito interessante. Este livro ele falou muito comigo, ele me trouxe um despertamento espiritual, uma vontade de orar, uma vontade de me consagrar mais para Deus, de entrar em contato com o Senhor. E eu entendo que as minhas experiências pessoais não necessariamente vai também ser igual com as outras pessoas. Mas pode ser que alguém também se identifique, pode ser que alguém também receba, através das palavras deste livro, um despertamento, um avivamento, uma vontade de orar, uma vontade de buscar mais da presença de Deus, porque é necessário que a gente faça isso. Então, se você, assim como eu, sente esse desejo, ou quer sentir esse desejo de ser avivado, ser renovado, despertado pela palavra de Deus, escute aqui este livro. Eu tenho gravado aí no meu canal desde a introdução, capítulo 1 até o capítulo 7, e agora eu vou gravar o capítulo 8. Tem algumas partes aqui que talvez eu não possa colocar aqui, mas aí eu vou resumindo e falar só o que dá para falar, tá? E o título deste capítulo é A Hora do Juízo. Tá? O capítulo 8, este livro vai até o capítulo 13, eu vou vendo o que vai dar para mim gravar, tá? Então diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17 é o versículo. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Mateus 12, 36 ao 37. Então, o que eu observo aqui, ó, neste primeiro versículo aqui, ó? Então, assim a palavra aqui está nos ensinando, esses versículos aqui que nós lemos estão nos ensinando que a palavra, tudo que a gente fala em nome de Deus, a gente tem que ter compromisso com aquilo que a gente está falando, a gente tem que prestar atenção com aquilo que nós estamos falando, porque estamos falando em nome de Deus, estamos usando a palavra de Deus, então é algo muito sério, é algo muito importante. Eu acredito que todas as pessoas, todo o cristão que fala em nome de Deus, ele observa muito isso aqui para ele pôr em prática, né? Olha o que diz aqui, ó, toda a palavra inútil, ou em outras traduções, sem compromisso que sair da tua boca, ó, você será justificado pelas tuas palavras e condenado também. Então, o que nós entendemos com isso aqui? Que há uma responsabilidade, há um peso de uma responsabilidade quando nós usamos a palavra de Deus para falar em nome dele. Tá? Então, isso foi uma das coisas, a primeira coisa que Deus falou para mim quando ele me chamou para falar dessa palavra, né? Me chamou, irmãos, para explicar, para explanar essa palavra. Ele falou isso para mim forte no meu coração. Eu senti que aquilo veio como uma flecha, esse versículo veio como uma flecha há muitos anos atrás, quando ele me chamou. E eu não pedi, eu não escolhi, foi ele que me escolheu, né? A Bíblia diz que é ele que nos escolhe, é ele que dá dons às pessoas, ele que decide qual é o dom que a pessoa vai ter, né? Qual é o chamado, para que ela foi chamada, qual é o papel que ela vai desenvolver, tá? Então, continuando aqui, ó. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos prosseguir assim, apresentando um texto bíblico após o outro, que fala de Deus como um Deus de juízo, além de dar a certeza proveniente do céu de que haverá prestação de contas. A justiça e o mal na terra um dia receberão resposta e punição adequadas.
O conceito do juízo divino permeia as Escrituras. Não existirá um juízo amplo e único que consertará todas as ofensas, punirá todos os males e recompensará toda a bondade. Em vez disso, os juízos divinos são eventos múltiplos que dependem do tempo, do lugar e das circunstâncias. Com base em seus juízos do passado, podemos aprender agora sobre o juízo presente e futuro. Deste juízo de Deus contra Adão e Eva após a queda, Gênesis 3, 14, 19, passando pelo dilúvio, Gênesis 7, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, a queda da Babilônia Antiga, Daniel 5, até a declaração do juízo na primeira mensagem angélica e o juízo final no fim dos tempos. O que nós vemos aqui, queridos? Quando Deus apresentava o juízo sobre essas pessoas que desobedeceram a Deus conscientemente, nós vemos que às vezes o juízo não era imediatamente, mas Deus nunca deixou de executar o seu juízo. Então, às vezes pode levar muito tempo, pode levar muitos anos até que esse juízo seja executado, mas ele virá por causa da santidade de Deus, tá? A santidade de Deus exige juízo, a justiça dele, tá? A Bíblia revela a realidade dos juízos divinos. Uma descrição poderosa e especialmente relevante dessa natureza é encontrada no livro de Daniel, no Antigo Testamento, no capítulo 7. O profeta teve um sonho profético de 4 bestas que surgiram do mar, cada uma delas simbolizando o Império Mundial, que se levantaria e desapareceria, tornando-se história antiga, até acontecer um julgamento de proporções gigantescas no céu. Tá? Versículo 9, 10, 22 e 26. Que conduz ao reino eterno de Deus. Versículo 14, 22 e 27. O principal objetivo do sonho profético é mostrar que esses 4 reinos terrenos e passageiros são sucedidos em uma última instância pelo reino eterno de Deus. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Versículo 17 e 18. Esses 4 reinos ou impérios terrenos são identificados há muito tempo como a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia e a Roma, que de alguma forma permanece até o fim do mundo presente. A Roma da República e depois dos Césares foi a fase de Roma que surgiu logo após a Pérsia Antiga. No entanto, Roma, o 4º poder, existe até hoje conforme predisse a profecia, pois continua até o fim do mundo, mas em sua fase papal. Aliás, a 4ª besta foi descrita em certas características que se encaixam muito bem em Roma medieval, as quais incluem, infelizmente, forte perseguição. Em diferentes partes do capítulo 9, 10, 22 e 26, um juízo celestial do tempo do fim é descrito conduzindo ao reino eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, Apocalipse 21, 1. Ver Isaías 65, 17, 66, 22. Um juízo celestial do tempo do fim é descrito conduzindo ao reino eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e 1. Ver Isaías 65 e 17, 66 e 22 e 2 Pedro 3, 13. A primeira diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e os milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel 7, 9 ao 10. O ancião de dias, um nome para Deus. Tronos, livros abertos, cenário de juízo. Fica claro que algum tipo de sala do trono cósmica está se descortinando perante todos estes outros seres celestiais.
Considerando o que já vimos acerca do grande conflito e do interesse dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, Efésios 3:10, isto não deveria nos causar espanto? Então, queridos, a Bíblia revela a realidade dos juízos divinos. O mesmo juízo é encontrado posteriormente nas seguintes palavras: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, algum como o filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará o seu reino, jamais será destruído. Então aqui está falando a respeito do Senhor Jesus. O ancião de dias, agora como filho do homem, termo usado várias vezes no Novo Testamento por Jesus para servir a si mesmo. Mateus 17, 22, 20, 18, 24, 30, Marcos 2, 10, 13, 33, Lucas 6, 22, 11, 30, 12, 10, 17, 22, João 6, 53. Então, queridos, isso aqui é um estudo, é um estudo da Bíblia, mostrando aqui os versículos que comprovam isso que o autor está falando a respeito do julgamento, do juízo de Deus. Queridos irmãos, é importante que a gente leia a Bíblia. Por que é importante que a gente leia a Bíblia? Porque nós estamos vivendo no tempo do engano, no tempo da apostasia. Então, quando a pessoa ela lê a Bíblia, ela procura orar, buscar a orientação do Espírito Santo, ela não vai ser enganada por qualquer coisa. Quando ela vê uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, quando ela vê algo, um fato, alguém falando, ou alguém usando de forma irresponsável essa palavra, ela não vai ser enganada, porque ela lê, porque ela buscou, porque ela mantém o contato com o Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, aquele que nos ajuda, queridos irmãos, a entender a Bíblia, para nós não errarmos o caminho. Então é importante a gente meditar na Bíblia, é importante a gente ter uma disciplina de ler a Bíblia. Eu vi algo muito interessante esses dias que me chamou muita atenção, até foi nas redes sociais, e que estava escrito que ali um servo de Deus, não sei se ele era pastor, não me lembro, ele comentou assim, ó, que a pessoa deve ler a Bíblia, mesmo que ela não entenda, ela deve ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus, ela vai entrando dentro da pessoa e vai fazendo a obra conforme é necessário. E de repente, algum dia, ela vai entender aquele versículo, aquele capítulo que ela não entendeu, aquilo vai se descortinar para ela, porque é a palavra de Deus e é poderosa para abençoar as pessoas. Então a pessoa tem que ler, mesmo que ela diga eu não entendo, ela tem que ler. Né? O que não pode acontecer, irmãos, é a pessoa, às vezes por falta de entendimento, querer explicar aquilo que ela não entendeu. Né? Então, se não entendeu, se vai dar um significado diferente, então não pode, então não tenta explicar aquilo que não sabe, né? Nós não devemos falar ou explicar aquilo que a gente não sabe para não explicar errado, tá? Por isso que eu gosto de ler livros que eu vejo assim que o Espírito Santo deu a confirmação, que tá certinho os versículos, tá de acordo com a Bíblia, né? Porque ele nos ajuda a entender aquilo que a gente não entende. Outra imagem do mesmo juízo, embora fale primeiro de acontecimentos aqui na terra, diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7:22, conforme versículo 26 e 27. Note, o juízo faz justiça ao povo de Deus. Nossa tendência é pensar em juízo como algo ruim, que leva à punição, e que em muitos casos é verdadeiro. Nessa situação, porém, pelo menos para os santos, termo bíblico para o povo de Deus, em nada relacionado ao conceito popular de santos canonizados, o juízo lhes é favorável, pois faz justiça a eles. Como, porém, isso pode acontecer? Não fomos todos nós considerados pecadores? Não estamos cientes do quanto somos maus? São perguntas que ele faz. A Bíblia afirma que há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não,
Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem e não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto e a sua língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue, e os seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 11 ao 18. Como então qualquer um de nós, inclusive os santos no juízo, com os livros abertos, seria capaz de apresentar perante Deus, que conhece cada pensamento mau, cada ato oculto, todas aquelas coisas que fizemos em segredo e jamais gostaríamos que fossem reveladas? Ler Eclesiastes 12, 14. Por meio de um evangelho eterno, só assim. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que justifica as pessoas que o aceitaram. Então, os pecadores arrependidos, eles terão uma justificação, mas aqueles que não se arrependeram, que não aceitaram Cristo como o justificador, o remidor dos seus pecados, então eles não terão esta oportunidade, porque rejeitaram, porque não quiseram. Amém? Então eu vou findar por aqui a leitura deste capítulo 8, ele é bem extenso, depois eu vou ter que dar mais uma lida e ver o que dá para passar aqui. E aí a gente continua então o finalzinho aqui, se der, do capítulo 8 e vamos para o capítulo 9. Então, queridos, eu espero que essa palavra em poucos minutos, possa abençoar a tua vida, possa fortalecer a tua vida. Aquele que tem vivido na presença de Deus, quem sabe você está passando por um momento difícil na tua vida, quem sabe está passando por um momento de enfermidade, alguma luta, seja ela qual for, confia no poder de Deus, confia nas promessas de Deus, confia no livramento, na bondade, na misericórdia, no amor de Jesus, que é aquele que intercede por nós. Ora, clama, leia a Bíblia, leia o Salmo 91, né? De repente alguma coisa que tem que ser repreendida no nome de Jesus, alguma situação que está persistindo, que tem que ser repreendida no nome de Jesus. O nome de Jesus, queridos, ele tem autoridade, ele tem poder para desfazer qualquer situação, qualquer mal na tua vida, amém? Então, aquele que é fiel, queridos, aquele que se esforça para agradar a Deus, Deus te conhece. Você é conhecido no céu, Jesus te conhece. O inferno também conhece aqueles que são de Deus e ele vai se lançar contra aqueles que são de Deus. Então, muitas vezes o crente fiel, ele pode passar sim por alguma luta, pode passar sim por algum problema, alguma enfermidade, mas no nome de Jesus ele é mais que vencedor, porque a palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, amém, queridos? Então, confia na palavra de Deus, confia nas promessas de Deus. Deus é um Deus sério, Deus é um Deus santo, é um Deus justo. Se alguém está em desacordo com a sua palavra, te arrepende hoje, volta para os caminhos do Senhor. Pede ao Senhor que te dê força para sair deste pecado aí, que contraria a palavra de Deus. Pede ao Senhor que te liberte de tudo aquilo que não agrada a Ele e que você possa voltar à comunhão com Ele, amém? Em nome de Jesus. Jesus está voltando, queridos. Vamos nos consertar, vamos estar na presença do Senhor, amém? Em nome de Jesus, meditando na sua palavra cada dia, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração, até a próxima.